Fala, Arete, sejam bem-vindos ao 25º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. E hoje nós vamos do artigo 522 até o artigo 532. Galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, antes de começarmos, não se esqueça daquela nossa liturgia de dar like no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 3 da Administração do Sindicato. Artigo 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de 7 e no mínimo de 3 membros e de um conselho fiscal composto de 3 membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. A diretoria elegerá, dentre os seus membros, o presidente do sindicato. Parágrafo 2º. A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Parágrafo 3º. Constituirão atribuição exclusiva da diretoria do sindicato e dos delegados sindicais, a que se refere o artigo 523, a representação e a defesa dos interesses da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo o mandatário com poderes outorgados por procuração da diretoria, ou associado investido em representação prevista em lei. Artigo 523. Os delegados sindicais destinados à direção das delegacias ou seções instituídas na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 517 serão designados pela diretoria dentre os associados radicados no território da correspondente delegacia. Artigo 524. Serão sempre tomadas por escrutínio secreto, na forma estatutária, as deliberações da Assembleia Geral concernentes aos seguintes assuntos. A linha A eleição de associado para representação da respectiva categoria prevista em lei. A linha B. Tomada e aprovação de contas da diretoria. A linha C. Aplicação do patrimônio. A linha D. Julgamento dos atos da diretoria relativos às penalidades impostas a associados. A linha E. Pronunciamento sobre relações ou dissídio do trabalho. Neste caso, as deliberações da Assembleia Geral só serão consideradas válidas quando ela tiver sido especialmente convocada para esse fim, de acordo com as disposições dos estatutos da entidade sindical. O quórum para a validade da Assembleia será de metade mais um dos associados quits, não obtido esse quórum em primeira convocação. Reunir-se-á a Assembleia em segunda convocação com os presentes, considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos. Parágrafo 1º. A eleição para cargos de diretoria e conselho fiscal será realizada por escrutínio secreto durante 6 horas contínuas, pelo menos na sede do sindicato, na de suas delegacias de sessões e nos principais locais de trabalho, onde funcionarão as mesas coletoras designadas pelos delegados regionais do trabalho. Parágrafo 2º. Concomitantemente ao término do prazo estipulado para a votação, instalar-se-á a Assembleia Eleitoral Pública e Permanente, na sede do sindicato, a mesa apuradora, para a qual serão enviadas, imediatamente, pelos presidentes das mesas coletoras, as urnas receptoras e as atas respectivas. Será facultada a designação de mesa apuradora supletiva sempre que as peculiaridades ou conveniências do pleito a exigir. Parágrafo 3º. A mesa apuradora será presidida por membro do Ministério Público do Trabalho ou pessoa de notória idoneidade, designado pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho ou procuradores regionais. Parágrafo 4º. O pleito só será válido na hipótese de participarem da votação mais de 2/3 dos associados com capacidade para votar. Não obtido esse coeficiente, será realizada nova eleição dentro de 15 dias, a qual terá validade se nela tomarem parte mais de 50% dos referidos associados. Na hipótese de não ter sido alcançado, na segunda votação, o coeficiente exigido será realizado o terceiro e o último pleito, cuja validade dependerá do voto de mais de 40% dos aludidos associados, proclamando o presidente da mesa apuradora em qualquer dessas hipóteses os eleitos, os quais serão empossados automaticamente na data do término do mandato expirante, não tendo efeito suspensivo os protestos ou recursos oferecidos na conformidade da lei. Parágrafo 5º.
Não sendo atingido o coeficiente legal para a eleição, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio declarará a vacância da administração, a partir do término do mandato dos membros em exercício, e designará administrador para o sindicato, realizando-se novas eleições dentro de 6 meses. Artigo 525. É vedada às pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao sindicato qualquer interferência na sua administração ou nos serviços. Parágrafo único. Estão excluídos dessa proibição: a linha A. Os delegados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, especialmente designados pelo ministro ou por quem o represente. A linha B. Os que, como empregados, exerçam cargos no sindicato mediante autorização da Assembleia Geral. Artigo 526. Os empregados do sindicato serão nomeados pela diretoria respectiva ad referendum da Assembleia Geral, não podendo recair tal nomeação nos que estiverem nas condições previstas nos itens 2, 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 530 e, na hipótese de o nomeador haver sido dirigente sindical, também nas do item 1 do mesmo artigo. Parágrafo único. Parágrafo 2º. Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis de proteção do trabalho e de previdência social, inclusive o direito de associação em sindicato. Artigo 527. Na sede de cada sindicato haverá um livro de registro, autenticado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e de qual deverão constar: a linha A. Tratando-se de sindicato de empregadores, a firma individual ou coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, o nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência dos respectivos sócios, ou, em se tratando de sociedade por ações, dos diretores, bem como a indicação desses dados quanto ao sócio ou diretor que representar a empresa no sindicato. A linha B. Tratando-se de sindicato de empregados ou de agentes ou trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, além do nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão ou função de residência de cada associado, o estabelecimento ou lugar onde exerce a sua profissão ou função, o número e a série da respectiva carteira profissional e o número da inscrição na instituição de previdência a que pertencer. Artigo 528. Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o funcionamento da entidade sindical ou motivos relevantes de segurança nacional, o ministro do Trabalho e Previdência Social poderá nela intervir por intermédio de delegado ou de junta interventora, com atribuições para administrá-la e executar ou propor as medidas necessárias para normalizar-lhe o funcionamento. Seção 4 das eleições sindicais. Artigo 529. São condições para o exercício do direito do voto, como para investidura em cargo de administração ou representação econômica ou profissional. A linha A. Ter o associado mais de 6 meses de inscrição no quadro social e mais de 2 anos de exercício da atividade ou da profissão. A linha B. Ser maior de 18 anos. A linha C. Estar no gozo dos direitos sindicais. Parágrafo único. É obrigatório aos associados o voto nas eleições sindicais. Artigo 530. Não podem ser eleitos para os cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional, nem permanecer no exercício desses cargos. Inciso 1. Os que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas do exercício em cargos de administração. Inciso 2. Os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical. Inciso 3. Os que não estiverem, desde 2 anos antes, pelo menos, no exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro da base territorial do sindicato, ou no desempenho de representação econômica ou profissional. Inciso 6. Os que tiverem sido condenados por crime doloso enquanto persistirem os efeitos da pena. Inciso 5. Os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos. Inciso 6. Revogado. Parágrafo 2º. Inciso 7. Má conduta devidamente comprovada. Inciso 8. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 531.
Nas eleições para cargos de diretoria e do Conselho Fiscal serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao total dos associados eleitores. Parágrafo 1º. Não concorrendo à primeira convocação, maioria absoluta de eleitores, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se à nova convocação para o dia posterior, sendo então considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos eleitores presentes. Parágrafo 2º. Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a Assembleia, em última convocação, ser realizada 2 horas após a primeira convocação, desde que do edital respectivo conste essa advertência. Parágrafo 3º. Concorrendo mais de uma chapa, poderá o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio designar o presidente da sessão eleitoral, desde que o requeiram os associados que encabeçarem as respectivas chapas. Parágrafo 4º. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções regulando o processo das eleições. Artigo 532. As eleições para renovação da diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de 60 dias e no mínimo de 30 dias, antes do término do mandato dos dirigentes em exercício. Parágrafo 1º. Não havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral ou recurso interposto por algum dos candidatos, dentro de 15 dias a contar da data das eleições, a posse da diretoria eleita independerá da aprovação das eleições pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo 2º. Competirá a diretoria em exercício dentro de 30 dias da realização das eleições e, não tendo havido recurso, dar publicidade ao resultado do pleito, fazendo comunicação ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio da relação dos eleitos com os dados pessoais de cada um e a designação da função que vai exercer. Parágrafo 3º. Havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral ou recurso interposto dentro de 15 dias da realização das eleições, competirá à diretoria em exercício encaminhar, devidamente instruído, o processo eleitoral ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que o encaminhará para a decisão do Ministro do Estado. Nesta hipótese, permanecerão na administração até despacho final do processo a diretoria e o Conselho Fiscal que se encontrarem em exercício. Parágrafo 4º. Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a posse da nova diretoria deverá se verificar dentro de 30 dias subsequentes ao término do mandato anterior. Parágrafo 5º. Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a Constituição, as leis vigentes e os estatutos da entidade. Galera, é isso aí. Esse foi o 25º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Galera, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. E tchau, bons estudos!